tarde. O nosso tema de estudo hoje será emoções e saúde. E vamos tentar mostrar, pelo menos de forma superficial, como as nossas emoções afetam a nossa saúde, como é grande o efeito das nossas emoções sobre a nossa saúde física e como esse processo ocorre. Claro, o estudo de alguns minutos há que ser sempre um estudo superficial, não dá para a gente se aprofundar muito, né? Mas eu creio ser o suficiente para acender em nós o desejo de continuar esse estudo para que nos conheçamos cada vez melhor, né? Como Jesus disse, conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Conhece-te a ti mesmo. Vós sois deuses e nós ainda não compreendemos isso. Bem, eu acho que dentre todos os sofrimentos e todas as preocupações que nós temos quando vivemos, quando passamos por essa jornada terrena, creio eu que nenhuma seja tão democrática quanto a preocupação com a saúde. Porque a doença afeta qualquer pessoa indistintamente, né? Independente de idade, sexo, raça, credo religioso, local de nascimento, nacionalidade, condição socioeconômica, todas as pessoas indistintamente costumam ter alguma preocupação com saúde no decorrer da sua vida e todas indistintamente podem ser afetadas pelas doenças. Então, vamos entender um pouquinho de por que acontece isso. Por que a doença é esse sofrimento, essa preocupação que afeta todas as pessoas indistintamente. Quando pode-se, como é o nosso caso, estudar essa dinâmica doença-saúde à luz do Espiritismo, à luz do que os Espíritos nos informam, é uma grande dádiva, porque nós passamos a enxergar tudo com outros olhos, passamos a compreender coisas que estão além da matéria, coisas que estão além do que os nossos olhos podem ver. E dali em diante tudo fica mais fácil, porque a informação, o conhecimento vai aos pouquinhos tornando tudo na vida da gente mais fácil. Torna-se mais fácil ser feliz, torna-se mais fácil ser saudável. É a informação que abre essa porta para a gente. Então vamos ver um pouquinho do que os Espíritos nos ensinam acerca da interação das emoções com a nossa saúde física. Bem, qual é a origem das doenças que tanto sofrimento trazem para o homem durante sua passagem pela Terra? Todas as doenças que nos afligem, todas, indistintamente, têm sua origem no ser, no espírito, na criatura que pensa, que sente e que age. Quando ocorre a somatização, quando a doença se manifesta no corpo físico e nós achamos que estamos com uma nova doença, que surgiu um novo processo patológico, na verdade esse processo não é novo. Ele é a pontinha do iceberg. Ele é o último estágio de um longo processo que iniciou-se lá atrás, na mente. Iniciou-se no ato de pensar, no ato de sentir e, consequentemente, no ato de agir, já que nossas ações, na maioria das vezes, refletem o que nós pensamos e o que nós sentimos. Então, lá atrás, sem percebermos, sem fazermos a menor ideia disso, ao pensarmos, ao sentirmos, nós já estávamos dando início a um novo processo patológico, que tempos depois veio a se manifestar no nosso corpo físico. Quanto tempo? Isso é muito variável. Esse tempo pode não ser tão longo assim. Pode ser questão de minutos, questão de horas,
questão de dias, de semanas, até meses, até de anos, e como vamos ver mais adiante, pode ser uma questão de séculos. Podemos estar hoje produzindo doenças que vão se manifestar no nosso corpo físico no futuro distante, no futuro até de uma próxima encarnação, quando estivermos usando outro corpo, ou uma doença que pode se manifestar em mim ainda hoje, ou amanhã. Então vamos compreender um pouquinho como isso ocorre. Todas as doenças que desenvolvemos na vida atual, né, têm origem nesta vida? Não. As doenças podem ser divididas em dois grandes grupos. Aquelas que nós já possuíamos antes de reencarnarmos e trouxemos conosco na atual encarnação, herdamos de nós mesmos. E o segundo grupo é o das doenças novas, as doenças que nós estamos construindo na atual encarnação. Estamos construindo, estamos produzindo no nosso dia a dia, não eram planejadas, não eram doenças que faziam parte do nosso planejamento reencarnatório, mas estão sendo construídas por nós e nós já vamos ver por que também. Então, são esses dois tipos de doenças que nos afligem, que nos fazem sofrer. As que nós já possuímos desde antes da vida atual e as que nós estamos produzindo no decorrer da nossa vida, desta vida. Então vamos ver primeiro aquele primeiro grupo, o das doenças que nós já possuíamos antes de reencarnarmos. Mas como é possível isso? Se eu antes de reencarnar vivia lá no plano espiritual e lá eu nem tinha um corpo físico, como é possível que lá eu já estivesse doente? Como é possível que uma doença se manifestasse lá, se lá eu nem tinha corpo físico? E mesmo que lá eu tivesse um corpo físico, aquele era outro corpo, não é esse que eu uso agora. Então, como pode isso? Então, vamos voltar um pouquinho, sou da época de rebobinar a fita, né? Então, vamos rebobinar um pouquinho a fita para entendermos como esse processo iniciou-se, como ele se inicia. Vocês sabem que essa não é a nossa primeira experiência sobre a Terra, não é a nossa primeira encarnação. Já reencarnamos muitas vezes. E espíritos do nosso nível vão reencarnar muitas vezes ainda. Muito bem. Em existências passadas, nós não éramos tão evoluídos como já somos hoje, tão bondosos, tão altruístas, tão carinhosos, tão tudo de bom como somos hoje já, né? Nós ainda éramos capazes, ainda fazíamos coisas que hoje já não fazemos mais. Tínhamos ainda toda uma conduta delituosa, toda uma conduta equivocada, que hoje em dia já não temos mais. E os equívocos daquela época deixaram marcas. Onde? No nosso perispírito. No perispírito que nós possuímos e que caminha conosco, viaja conosco a eternidade e afora. Porque quando desencarnamos, o corpo físico perece. Vai para a terra ou para o fogo, mas o perispírito não morre. O perispírito é o corpo do espírito e ao retornarmos ao plano espiritual, ele vai junto conosco. Ele é o nosso envoltório semifluídico. Ele é o modelo organizador biológico do corpo físico. É ele que dá a forma e as características do corpo físico. E este perispírito que todos nós possuímos, já que somos todos espíritos, não espíritas necessariamente, mas espírito sim. Então esse perispírito que todos nós possuímos, esse envoltório do espírito, ele é muito sensível, muito suscetível às energias que nós lhe enviamos, sejam elas benéficas ou energias maléficas, danosas. Então, nós estávamos vivendo lá, numa outra existência, numa outra época, e cometemos equívocos, erros, né? Alguns originados ainda na maldade que ainda trazíamos na alma naquela época.
outros simplesmente pela ignorância, por não sabermos, não conhecermos as verdades da vida, as verdades do Espírito. Então, intencionalmente ou não, cometemos equívocos. Equívocos externos, equívocos de hábitos externos. Nós nos alimentávamos muito mal naquela época, tanto em relação à quantidade de alimentos, como em relação à qualidade, nós nos alimentávamos muito mal. E essa alimentação tão equivocada agia sobre o nosso perispírito, desequilibrando energeticamente. Nós também cometíamos equívocos em relação ao consumo de outras substâncias. Nós fumávamos muito, usávamos bastante tabaco, ou até outras drogas, consumíamos bastante o álcool, né? E isso tudo ia afetando negativamente o nosso perispírito, desequilibrando energeticamente. Além desses hábitos externos tão equivocados, tínhamos ainda também hábitos internos extremamente equivocados. Não tínhamos vigilância sobre os nossos pensamentos. Então, nos deixávamos levar, nos deixávamos ser dominados por pensamentos negativos, pensamentos pobres, pensamentos mesquinhos, pensamentos de tristeza, de desespero, de inveja, de ciúme, de raiva, de ódio, de impaciência, de intolerância. Enfim, nos deixávamos levar por sentimentos pobres energeticamente, já que esses sentimentos geram energia, produzem energia, porque tudo que nós pensamos e sentimos produz energia, e a qualidade dessa energia é péssima, é uma energia de má qualidade, uma energia de baixa frequência vibratória, que também foi afetando o nosso perispírito, deixando cada vez mais desequilibrado, cada vez mais doente, cada vez mais arremendado. Então não tínhamos esse zelo no sentido de nos policiarmos na nossa maneira de pensar, de sentir e de agir. Também fazíamos para as pessoas coisas que não gostaríamos que fizessem para nós. Não éramos caridosos no sentido de respeitar o direito do outro e só fazer a ele o que gostaríamos que fizessem para nós. Então todos esses equívocos que nós cometemos, alguns graves, né? Já fomos homicidas, já fomos ladrões, já fomos, enfim, né? A nossa história pregressa com certeza não é algo assim da qual a gente tenha muito a se orgulhar, porque no universo tudo caminha para frente, tudo evolui. Então hoje somos melhores do que fomos ontem. Ontem ainda éramos capazes de fazer coisas que já não somos mais capazes hoje. E amanhã seremos melhores do que hoje. Então não tenhamos nenhuma ilusão em relação ao nosso passado, porque é muito grande a chance, muito grande mesmo, de que não tenha sido passado lá dos mais virtuosos. E a consequência disso nós estamos percebendo no dia de hoje. Basta olharmos para nós mesmos e para as pessoas que nos cercam em relação ao número de pessoas doentes e pessoas sofredoras com as quais nós convivemos. Isso tudo é reflexo do nosso passado. Então, voltando para aquela história, todos esses equívocos que nós cometemos naquela existência passada foram afetando energeticamente o nosso perispírito, deixando desequilibrado, deixando doente. Daí nós desencarnamos. Chegou a hora de abandonarmos o corpo físico, que nos serviu de instrumento de evolução, estudo, trabalho, e voltarmos ao plano espiritual, usando só o nosso perispírito, o corpo do espírito. Chegamos no plano espiritual com esse perispírito todo doente, todo estragadinho, com remendo aqui, com corte ali, com curativo ali, energeticamente desequilibrado.
Passamos lá no plano espiritual o tempo necessário, esse tempo é variável de uma pessoa para outra. Recebemos auxílio, claro, tanto quanto possível. Existem muitas técnicas terapêuticas que são usadas lá no plano espiritual para nos auxiliar e minimizar o nosso sofrimento, minimizar o nosso desequilíbrio, mas eles não podem fazer milagre. Os terapeutas espirituais podem chegar até certo ponto, podem nos ajudar até certo ponto. Dali em diante, a missão de reequilibrar-se é nossa. Você se desequilibrou, você tem a missão, o dever de se reequilibrar. Então, chega a hora em que nós temos que reencarnar. Passamos lá no plano espiritual o tempo necessário para cada um, mas chegou a hora de reencarnarmos. E, obviamente, vamos usar um novo corpo físico. Mas este novo corpo físico terá como modelo, terá como forma quem? Aquele meu perispírito todo machucado, todo desequilibrado, todo doente, por consequência das minhas atitudes. Então, é a partir disso que um novo corpo acaba sendo formado, mas tem como forma aquele perispírito doentinho que eu construí nas minhas existências passadas. Para entender isso mais fácil, eu sempre costumo comparar. Se nós fizermos um bolo com uma forma que está amassada, que está torta, o bolo também não vai sair torto? Vai, né? É mais ou menos isso, fazendo uma comparação bastante simplória, é mais ou menos isso que acontece com o nosso corpo físico. O nosso perispírito torto dá origem a um corpo torto. Daí reencarnamos e o nosso corpo físico passa, desde o momento do nascimento, pode já iniciar-se a manifestação daquelas doenças que nós construímos na existência passada. Daquele desequilíbrio energético que o nosso perispírito trouxe. Isso pode se manifestar desde o bebê recém-nascido, e aí a gente entende como é possível que uma criança que acabou de nascer já manifeste tantas doenças, já tenha essa doença tão grave. Como é possível que Deus permita uma coisa dessas, um anjinho que nem teve tempo de cometer erros, e teve tempo de pecar para que as consequências dos seus atos voltem a ele? Como Deus permite uma coisa tão injusta? Que pensa que Deus pode, em algumas circunstâncias, ser injusto, tem uma concepção um tanto equivocada de Deus. Porque Deus jamais seria injusto com algum dos seus filhos e jamais permitiria que um dos seus rebentos passasse por uma experiência dolorosa sem uma razão de ser, sem que aquilo de alguma forma fosse justo. Então, quando uma criança, desde a mais tenra idade, manifesta doenças graves, usando só como exemplo câncer, né? Eu trabalhei um ano no hospital infantil em Curitiba, onde havia uma ala imensa de crianças com leucemia. Naquela época eu não era espírita, e aquilo foi um drama. Todos os dias eu ia para casa chorando, porque eu não entendia como era possível que Deus permitisse um absurdo daqueles. Mas graças a Deus, alguns anos depois, o Espiritismo veio me elucidar. Então, desde a mais tenra idade, estas doenças que nós construímos no nosso perispírito em existências passadas podem se manifestar. Durante toda a vida esse processo pode ocorrer, e o que está acontecendo ali, na verdade, é uma drenagem. O desequilíbrio perispiritual, o desequilíbrio energético do perispírito está sendo drenado para o corpo físico, para que dali em diante o perispírito possa recuperar o equilíbrio perdido. Mas ele só vai se manter equilibrado dali em diante dependendo da nossa atitude, dependendo do nosso jeito de ser. Se insistirmos nos pensamentos equivocados, nas emoções equivocadas, se não mudarmos o nosso jeito de ser, as doenças continuarão ocorrendo. Pode até se manifestar como uma doença
diferente, como uma outra doença, mas na verdade é a mesma doença, é a doença da alma, é a doença do espírito que não se preocupou em fazer a tão falada reforma íntima, né? Nós espíritas falamos tanto dessa reforma íntima, que não tem jeito, gente. Nós não temos outra opção, a gente tem mesmo que mudar o seu jeito de ser para que possamos conquistar um estado real e permanente de saúde. Então, é assim que se manifestam na nossa vida as doenças que nós trouxemos de vidas anteriores, que nós construímos em nós mesmos e herdamos de nós mesmos. Não nos sintamos jamais vítimas do que quer que seja. Vítima do azar, vítima do meu pai e da minha mãe que me transmitiram essa doença, porque tem aquelas de origem genética. Infelizmente hoje nós não temos tempo para falar sobre isso, essa é uma outra palestra, mas inclusive as doenças de origem genética já estavam pré-determinadas perispiritualmente. As doenças genéticas atendem às necessidades e às características de cada espírito. Nós também construímos as nossas doenças genéticas lá atrás. Então não nos sintamos jamais vítimas do meu pai, da minha mãe, que passou aquele gene daquela doença lá, do meu avô, do meu bisavô. Não, porque os meus irmãos são filhos dos mesmos pais e não têm essa doença. Porque essa doença era uma necessidade minha, e os genes só atenderam a minha necessidade. Então, não somos, de forma alguma, vítimas do que quer que seja. Se fizerem questão de se colocar na posição de vítima, já que a gente gosta dessa posição de vítima, então nos coloquemos como vítimas de nós mesmos. Hoje, eu sou vítima de quem eu fui numa outra época, do homem antigo, do homem que eu não sou mais. De forma sucinta, deu para entender como ocorre a construção das doenças que nós trouxemos de outras vidas? Certo. Então, essas são doenças que estavam pré-determinadas no nosso espírito, certo? Havia uma pré-determinação perispiritual, energética. E agora ela está sendo drenada, elas estão sendo drenadas para o corpo físico, estão sendo expurgadas, para que o perispírito tenha a possibilidade de se reequilibrar energeticamente. Certo? O outro grupo de doenças que nós desenvolvemos no decorrer de uma vida são as doenças que não estavam planejadas, que não faziam parte do nosso planejamento reencarnatório. Doenças que não precisavam existir, nós não precisávamos estar aqui sofrendo com elas. E elas ocorrem por conta, mais uma vez, do nosso desmando mental, do nosso desequilíbrio no pensar, no sentir e no agir, por conta da nossa incapacidade de vivenciar aquela máxima tão conhecida nossa, mas tão pouco exercitada: amar aos outros como a si mesmo, né? Fazer aos outros o que nós gostaríamos que fizessem para nós. A nossa incapacidade de viver isso no nosso dia a dia faz com que construamos doenças novas, doenças que não precisavam existir. Então, são mais uma vez os nossos hábitos equivocados, e lá voltamos nós para os hábitos externos, a alimentação, o uso de substâncias que sabidamente são danosas ao nosso corpo, mas nós insistimos em usá-las porque eu gosto, que elas me dão um prazer, e um dia eu paro, um dia não vou mais comer isso, um dia não vou mais beber aquilo, mas vou continuar fazendo, né? A nossa vida desregrada em relação à boemia, em relação ao sexo, em relação a tudo que é hábito externo, nosso sedentarismo. Todos nós sabemos que a atividade física é extremamente benéfica à saúde, mas muitos de nós ainda não se dispuseram a fazer uma caminhada diária ou dar uma volta de bicicleta. Então, muitas coisas nós já sabemos que são prejudiciais, mas o nosso automatismo faz com que relutemos em mudar de hábitos, né? Nós estamos vivendo há séculos e séculos e séculos num condicionamento, e sair de todo o condicionamento é muito difícil,
requer muito esforço. E nós não estamos com vontade de fazer esse esforço, de sair de um condicionamento que não é salutar, para entrar em outro condicionamento salutar. Além disso, além dos nossos hábitos externos, estamos ainda mantendo, infelizmente, ainda mantemos os nossos hábitos internos. Ainda somos escravos das nossas emoções negativas, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. No decorrer de um único dia de vida, quantas vezes a gente para prestar atenção na qualidade do que estamos pensando, na qualidade do que estamos sentindo, ou na qualidade do que estamos fazendo? Ainda é difícil fazermos isso, né? Raramente fazemos isso ainda, né? E aos poucos a gente pode ir se habituando a fazer isso, como nós já vamos ver. Mas enfim, é por essas questões, pelos nossos equívocos externos e internos, porque agir, pensar e sentir também é agir. O ato de pensar é uma ação, sentir é uma ação. E nós costumamos só relacionar ações com coisas que nós fazemos com o corpo, né? A ação que eu executo com as minhas mãos, a ação que eu executo com os meus pés, com o meu corpo. Mas pensar e sentir também é uma ação. E que gera energia, que está atuando sobre o meu perispírito. Aquele processo está se repetindo, está atuando sobre o meu perispírito, está produzindo doenças. Muitas dessas doenças já estão se manifestando aqui agora, tanto é que eu estou sempre no médico. Estou sempre no consultório médico, saio, vou de um médico para o outro, de um hospital para o outro, de uma farmácia para outra. Então, mas não é a mesma doença. Aquela doença que eu tinha lá, curei, eu fiz tratamento e curei. Agora apareceu outra. Não é a mesma doença. O meu jeito equivocado de ser está produzindo doenças que se manifestam de formas diferentes, mas na verdade é a mesma doença. Enquanto a causa não for erradicada, as doenças continuarão aparecendo. Enquanto formos espíritos doentes, almas doentes, nosso corpo continuará sendo doente, porque ele é o reflexo exato do que nós somos. Quem quiser se conhecer realmente com sinceridade, com humildade, observe o seu corpo, observe os sinais que o seu corpo manifesta. Ele é o espelho do que nós somos hoje e também do que nós fomos no passado, como nós já vimos, já que há doenças hoje que foram construídas em existências passadas. Então é assim que atualmente nós estamos construindo doenças que não precisavam existir. Se fôssemos mais bondosos conosco mesmos, se fôssemos mais amigos de nós mesmos, se cuidássemos de nós como devemos cuidar de todos a quem amamos, essas doenças não estariam sendo construídas. Mas nós ainda não aprendemos a amar a nós mesmos. E daí a nossa dificuldade em amar o outro. Eu não posso dar o outro porque eu não tenho para mim mesma ainda, né? Então, uma outra consequência desses equívocos que nós continuamos cometendo todos os dias é o fato de que já estamos hoje, na vida atual, construindo o nosso próximo corpo físico. Porque assim como este corpo atual, em boa parte, é consequência de existências passadas, o nosso próximo corpo, da nossa futura encarnação, será também consequência do que nós estamos fazendo hoje, do nosso jeito de ser e de viver hoje. Hoje eu já posso, não vou dizer garantir, mas aumentar substancialmente a possibilidade, a chance de ter um corpo saudável na minha próxima vida. Como? Tomando cuidado, sendo uma pessoa decente em todos os sentidos, me esforçando para ser um pouquinho melhor a cada dia, pouquinho. Mas esse pouquinho faz muita diferença. E se eu não tomar esse cuidado e continuar nesse automatismo, eu já estarei agora produzindo um corpo doente para a minha próxima vida. Lá vou eu sofrer de novo, com doença de novo. Mas que coisa! Então, de um lado, a gente expurga, estamos expurgando, estamos drenando para o corpo físico, estamos nos livrando das doenças que construímos lá nas existências passadas. Mas, por outro lado, eu já estou construindo doenças novas.
Então, por um lado, sai doença e por outro, entra doença. Sai doença e entra doença. E nós estamos nesse círculo vicioso há séculos e séculos e séculos. E não conseguimos entender ainda como sair disso. Será que tem como sair disso? Tem como eu me livrar da doença e me tornar realmente um ser saudável? Claro que tem. E a única forma de fazermos isso é através do amor. É amando que nós vamos aprender a fazer isso. Mas antes de falar do amor, eu só gostaria de deixar bem claro, então, para que essa noção fique bem firme na nossa mente. Que nós estamos há séculos e séculos e séculos nesse processo, nesse círculo vicioso de expurga a doença, constrói doença, expurga a doença, constrói doença, por 3 motivos. Pela nossa ignorância, né, já que nós não sabíamos de nada disso. Muitos de nós não sabem disso. Muitas pessoas que vivem conosco, que vivem nesse planeta conosco, não sabem de nada disso. Não sabem do poder da sua mente, do poder das suas emoções, do poder do seu jeito de ser. Poder tanto positivo, esse poder pode construir saúde, pode construir harmonia e equilíbrio em nós, como também poder negativo, que pode construir muita doença, muito sofrimento. Então a nossa ignorância em relação a isso faz com que estejamos há tanto tempo padecendo nesse círculo vicioso. A nossa invigilância, como eu perguntei ainda há pouco, quantas vezes por dia nós prestamos atenção na qualidade das nossas emoções? Pouquíssimas vezes por dia, se é que alguma vez por dia a gente faz isso. Nossa invigilância em relação ao nosso mundo interno faz com que nós continuemos nesse círculo vicioso de doença que expurga e doença que constrói, e a nossa inferioridade moral, né? E somos espíritos ainda não muito evoluídos moralmente, e uma consequência lógica desse fato é o surgimento de desequilíbrios energéticos que traduzem-se, que manifestam-se na forma de doença. São basicamente esses 3 os motivos pelos quais nós estamos há tanto tempo sofrendo nesse processo patológico, né? E qual a solução para isso? Será que existe solução? Acho que existe, né? Eu acho que existe, sabe por quê? Porque existem planetas mais evoluídos do que o nosso, onde vivem espíritos mais evoluídos do que nós, que não padecem mais com doenças. Espíritos que não sabem mais o que é sofrer da forma como nós sofremos com os nossos males físicos. Eles têm lá os seus corpos, que até podem ser diferentes dos nossos em vários aspectos, mas eles não têm mais doenças. Na homeopatia, a gente diz que não existe doença, existe doente. Existe o ser que pensa errado, que sente errado, que age errado, o ser que é desequilibrado, ele que é doente. E, consequentemente, ele manifesta esse jeito equivocado de ser, esse jeito desequilibrado de ser no seu corpo físico. Mas lá na origem, não é a doença que existe, é o doente. E esses espíritos que vivem nesses planetas mais evoluídos não adoecem mais. Por quê? Porque Deus gosta mais deles do que nós, porque eles foram criados mais evoluídos do que nós, eles são os sortudos e nós os azarados. Absolutamente, eles já passaram por tudo isso que nós estamos passando agora. Tudo. E eles já aprenderam, eles já são mestres nisso que agora nós estamos começando a aprender, nisso que nós estamos engatinhando. Eles já se tornaram donos de si mesmos. Que maravilha que é uma criatura se tornar dona de si mesma, conhecer-se a si mesma, conhecer aquela verdade da qual Jesus falou, aquela verdade que a libertará. Libertará de quê? Libertará dos outros? Libertará do mal que passa lá fora? Não, a libertará de si mesma, do mal que é construído por ela mesma constantemente.
a libertará do desequilíbrio e do sofrimento que é construído por ela mesma, não pelos outros. E esses espíritos já dominam isso. Eles já são médicos de si mesmos, já são medicamento de si mesmos. Eles sabem como fazer para conquistar um estado de saúde, de equilíbrio energético e manter esse estado de equilíbrio. Então é muito bom sabermos que existem planetas onde as pessoas vivem dessa forma, onde os seres, os espíritos vivem dessa forma, porque isso é um alento para nós, né? Se eles chegaram lá, nós vamos chegar também. O futuro que nos aguarda é aquele. Quanto tempo vai levar para que cada um de nós chegue a uma situação feliz como essa? Esse tempo vai depender do esforço, do estudo, da vontade de crescimento de cada um. Algumas pessoas aqui presentes podem chegar a viver uma situação feliz como essa bem antes do que outras. Estamos todos juntos aqui agora, mas não necessariamente chegaremos todos juntos lá nessa situação mais feliz. Então, há saída sim para esse círculo vicioso de doença, de patologia, de sofrimento, no qual nós estamos inseridos há tanto tempo. E qual é a solução? Jesus esteve entre nós, nos deu a graça da sua presença, justamente para nos ensinar que a única solução é o amor. Não há outra saída. Ela, de novo, essa história de amor, essa história é muito difícil, é muito complicada, né? Essas soluções que nos apresentam são sempre muito complicadas. A gente chega lá no finzinho, achando que vai encontrar a fórmula mágica, o vidrinho mágico lá da farmácia, que vai resolver os meus dramas todos, e aí ela me fala de novo que eu tenho que aprender a amar, e agora, fui para a estaca zero. Por que fomos para a estaca zero se amar é tão simples? O nosso problema está justamente em acharmos que amar é difícil. Amar é lá para os espíritos superiores, é lá para Jesus, para Francisco de Assis, para Antônio de Pádua, para Maria Teresa de Calcutá. Amar é para eles. Não, amar é para todos nós. Essa capacidade é inerente a todo ser humano. Nós somos potencialmente fontes de amor. E se Jesus achasse que nós não temos essa capacidade, ele nem teria perdido tempo vindo para cá, passar por tudo aquilo que ele passou, ficar dando murro em ponta de faca. Ele fez o que fez, aceitou passar pelo que passou, porque ele sabe que isso está dentro de nós, que essa capacidade está latente, está dormindinho dentro de cada um de nós, e que alguém tem que nos mostrar que isso tem que ser exteriorizado, isso tem que ser vivenciado, e ele veio fazer isso. Só que, infelizmente, depois de 2000 anos, nós não entendemos ainda que amar é muito mais simples do que a gente imagina e está ao nosso alcance no nosso dia a dia, na nossa rotina, dentro de casa, com a nossa família, com os nossos vizinhos do prédio ou na rua, com os nossos colegas de trabalho, com os estranhos na rua. Em toda e qualquer situação, a vida nos oferta condições de amar. Como? Com atitudes simples, de educação, de carinho, de respeito, atentando ao direito do outro e se esforçando para respeitar o direito do outro, que é igual ao meu, atentando para falar com o outro como eu gosto que fale comigo, atentando para olhar para o outro e pensar, sentir por ele o que eu gosto que pense em relação a mim. Não esqueçam que pensar, sentir são atitudes. Nós estamos criando energia e estamos jogando essa energia para o outro quando olhamos para ele, com o simples ato de olhar. Isso, enviar um olhar de carinho, dar para ele de presente essa energia benéfica, salutar, que é parte do meu olhar, isso é amar também. Enfim, colocar-se no lugar do outro nas situações mais diversas, tentar enxergar um pouquinho a situação a partir
do olhar do outro, né? Enfim, colocar-se na pele do outro tanto quanto possível, já que isso é muito difícil, para não dizer quase que impossível, mas, enfim, fazermos esforço para amarmos os outros como a nós mesmos. Isso é muito simples, isso é muito fácil, isso está ao alcance de qualquer pessoa. Antes de fazermos qualquer coisa em relação ao outro, pararmos um segundinho e nos perguntarmos: se ele fizesse isso comigo, eu iria gostar? Como eu me sentiria se ele fizesse isso comigo? Se fizermos isso, muitas atitudes equivocadas serão evitadas por uns segundinhos de reflexão. E isso, essa atitude simples de respeito aos desejos dos outros, às necessidades dos outros, aos direitos dos outros, essa atitude simples é amar. E ela é capaz, sim, de nos restituir a saúde que nós perdemos, de fazer com que as doenças aos pouquinhos se dissipem do nosso corpo físico, que as manifestações patológicas se tornem cada vez mais esparsas, cada vez mais distantes de uma da outra. Puxa, faz tanto tempo que eu não fico doente, antes eu vivia doente, o que será que aconteceu comigo? Faz tanto tempo que eu não adoeço mais. De uns tempos para cá, eu estou sendo vigilante, estou me esforçando para agir de uma forma diferente. E é isso que vai fazer com que consigamos finalmente sair desse ciclo vicioso de doença no qual estamos inseridos há tanto tempo. Enquanto não tomarmos essa resolução e essa atitude, não espere pela fórmula mágica. Vamos continuar sofrendo com processos patológicos dos mais diversos. Então, para encerrar o nosso estudo, eu vou ler uma linda poesia da Cora Coralina, que creio que vocês conheçam já, ela é bastante famosa, mas eu acho que esse poema é perfeito para encerrarmos esse tema, que nos mostra que a única verdadeira receita de saúde é o amor, e que amar é muito mais simples do que a gente imagina. Esse poema diz assim: não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. Isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura, enquanto durar. Obrigada pela atenção, obrigada por essa demonstração de amor, que foi o silêncio de vocês, o olhar carinhoso de vocês, as expressões faciais que observei nos últimos 45 minutos, enfim, expressões de amor que vocês com as quais vocês me presentearam sem sequer perceber. Viram como amar é muito mais fácil do que a gente pensa. Obrigada, boa tarde. Boa tarde.